Olá, são 17 horas, estamos ao vivo para receber o professor Joaquim Mendes da Silva, nosso professor do Departamento de Química Orgânica, aguardando aqui a presença dele para poder adicioná-lo no chat e ele aceitar o nosso convite. Nós vamos falar sobre o complexo de professores, né? Eu vou ver se ele está por aqui, né? Ou então vou marcá-lo. Aqui, Lorene! Lorene, fala pro Joaquim entrar. Olha só, deixa eu ver se eu chamo ele aqui pelo chat, que de repente pode. Eu não sei, porque eu não sei o Instagram dele. Professor Joaquim, se ele entrar, seria bom que ele me sinalizasse quem ele é no chat. Deve estar autoexplicativo, porque eu não sei qual é o Instagram dele. E esse foi o problema. Eu fiquei achando que ele ia entrar por algum dos que nós conhecíamos, né? Deixa eu ver se eu consigo falar com ele no Facebook. Como ele está perguntando como ele entra. Gente, me deem 5 minutos que eu vou falar com ele aqui e volto para falar com vocês, tá? Aonde ele tá? Qual é o nick dele, ô Lorrênia? Ah, já entendi. Tá aqui, ó. É J Nando, né? Ah, tá. Aceitar, Joaquim. Se você estiver aí, é só aceitar que a gente já conversa. Joaquim, Consegui? já consegui. É muito difícil, né, Joaquim? O problema É muita tecnologia. Eu sou de outro milênio. vocês vão se acostumar. A gente tem que dialogar. As gerações X, Y, Z tem que dialogar para poder trocar saberes, habilidades e tudo mais. Professor, muito obrigada. Bem-vindo aqui às lives do IKEA. Nós estamos recebendo o professor Joaquim para falar um pouco sobre o que é o complexo de formação de professores, né, que muita gente tem dúvida sobre, muita gente tem dúvida se pode participar, quais são as atividades, ele é virtual, presencial, ele é semipresencial, ele tem um espaço físico, ou ele tem uma plataforma virtual, né? Então, tudo isso o professor vai tirar essas dúvidas. E ele também vai trazer para a gente um pouco da programação que o complexo está se planejando a realizar a partir de amanhã. Inclusive, eu chamei de uma forma, né, até oportuna para que ele pudesse trazer para a gente essa rica programação que eles estão propondo a partir de amanhã. Então, bem-vindo, professora, a palavra é sua. Nós temos 50 minutos de live. Mas a gente geralmente faz, eu não sei se você prefere interagir entre a sua fala ou se prefere, depois da sua fala, deixar uns 15 minutos para que a gente responda questões. Eu estou aqui interagindo pelo notebook, então às vezes eu vou baixar a cabeça que eu estou interagindo com o pessoal para não deixar eles sozinhos aqui, tá? Tá, ok. Primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade de poder falar sobre essa nova paixão que eu tenho, que tem me envolvido bastante aí nos últimos 3 anos. E, assim, eu acho que a gente pode ir interagindo ao longo da conversa, né? E, assim, você vai me... Eu sinalizo, você Tá dá ótimo. um lance e eu consigo pegar e falar com eles e trazer a pergunta para você, tá? Tá tranquilo. E você vai me controlando também, porque às vezes eu falo demais, tá? Então, aí eu já vou, no final eu vou sinalizando os minutos e tudo mais, pode deixar. Tá ótimo. Você prefere que eu comece por onde? Falando do complexo? Explicando um pouco sobre o complexo. Então tá. Então, boa tarde a todas e todos que estão aí participando, que estão ouvindo. Deixa eu só fechar aqui a aba do computador. Eu sou tão arcaico que eu não sabia nem se o Instagram era pelo computador ou pelo celular, né? Então, Mas eu tava acho que aqui tem com... possibilidade, eu acho que tem possibilidade. Depois eu vou testar com alguém do computador, porque pode ser uma possibilidade maior para quem não entende tanto e pelo computador sim. Mas até agora eu não sei, eu tenho que ver com alguém.
Pode deixar que eu vou testar isso para os próximos, a gente, de repente, quem sabe, já possibilita isso para as pessoas. Tá legal. Então, eu vou falar um pouquinho do complexo e depois a gente fala aí do evento, né, do Tempos Inéditos. O complexo de formação de professores, ele é uma política interinstitucional. Ou seja, né, o complexo ele não é só da UFRJ, ele não envolve só o UFRJ, ele envolve várias instituições públicas aqui da cidade do Rio de Janeiro, todas pensando na formação de professores. O complexo ele surge na UFRJ, né, como um movimento que foi colocado, né, para funcionar pela reitoria da UFRJ, ainda na gestão anterior, né, do professor Lerrer, e que o grande objetivo é pensar, né, sempre foi o grande objetivo foi esse do complexo, né, pensar como que nós podemos agregar, como podemos trazer, né, para um mesmo conjunto de debates, de reflexões e de ações, as pessoas que estão envolvidas com a formação de professores. Seja a formação inicial, né, ou seja, os cursos de licenciatura, seja nas diversas formas de formação continuada de professores. A gente sabe que, historicamente, nós temos vários problemas, vamos dizer assim, né, com a formação de professores. Muitos na universidade não têm uma compreensão do que a formação de professores, o que os cursos de licenciatura têm de particular, né, têm de próprio. Então, alguns acham que um curso de licenciatura se faz agregando as chamadas disciplinas pedagógicas a um currículo tradicional de bacharelado, como se isso fosse ser suficiente para formar um professor. Então, isso tem levado, né, a uma descaracterização da formação profissional do professor, e o complexo ele tenta fazer exatamente essa discussão, né? A partir da compreensão de que a docência é uma profissão e que exige uma formação específica, assim como a profissão de médico, a profissão de engenheiro, de advogado, geógrafo ou o que quer que seja, né? A formação de professor também é uma formação profissional que exige saberes que são muito próprios dessa formação e que não conseguem ser contemplados num currículo bacharelesco. É importante que a UFRJ, né, tenha, eu vou usar aqui as palavras do professor Antônio Novo, né, que a UFRJ tem orgulho de formar os seus professores da mesma forma que tem orgulho de formar os seus médicos, os seus engenheiros, e que parte desse orgulho se dê pela valorização dessa formação, né, a compreensão da particularidade dessa formação. E, né, continuando dentro dessa lógica, se nós queremos formar professores dentro dessa filosofia profissional, a gente não pode deixar do lado de fora ou deixar à margem desse processo o local de exercício dessa profissão, que é a escola. Então, é fundamental que a escola esteja, desde o primeiro momento, interagindo com a universidade para formar os novos professores que vão estar aí, depois de 4, 5 anos no curso de graduação, indo para a escola, né, para a sala de aula real, com os alunos reais e interagindo com esses alunos. A gente sabe que, dependendo da estrutura do curso de licenciatura, às vezes o aluno só vai para a escola no final do curso, né? Às vezes o aluno de licenciatura passa 3 anos do seu curso de formação de professor sem entrar na escola, sem conhecer a escola. E aí vai para a escola fazer um estágio, convive ali com a escola, mas já nessa formação final, e lógico, né, o estágio ele é um
um momento muito específico. E depois, né, ele conclui seu curso, vai para a sala de aula e muitas vezes ele se choca. Né? Ele descobre que a escola não é aquela escola ideal que ele estudou lá nas disciplinas, enfim. Né? Às vezes ele chega na escola ainda com aquela ideia de escola que ele tinha quando ele era aluno. Tá? E aí ele se choca e muitos, enfim, até desistem da própria profissão, né? A gente sabe que tem vários professores que acabam desistindo ao longo aí do caminho diante das questões que são postas a eles, né? Então, enfim, o complexo ele quer mexer nessa estrutura, né? Quer dizer, ele não mexe, né? Mas ele incentiva as reflexões para que os cursos comecem a pensar nas estruturas curriculares dos cursos de licenciatura para que o aluno possa, desde o início do curso, já começar a interagir com a escola. Seja através de projetos de extensão, seja através de projetos de pesquisa, ou seja através de disciplinas que, de alguma forma, envolvam também a escola como campo de estudo e de atuação. Tá? E nesse processo a gente entender também que existe o que a gente chama lá no complexo, né, de uma horizontalidade, do princípio de horizontalidade entre o conhecimento acadêmico, né, o conhecimento que é produzido na universidade, que é fundamental para a formação do professor, mas esse conhecimento acadêmico ele está no mesmo pé de igualdade para a formação de professor do que os saberes escolares, que os saberes que são produzidos na escola pelos professores que estão no exercício profissional. E é exatamente na conjunção, né, desses dois conhecimentos que a gente tem que formar professor. Então é nisso que o complexo se constitui, quando a gente diz, né, que o complexo é um terceiro espaço, né, ele é um espaço que ele agrega o espaço da universidade, o espaço da escola, mas nesse agregar ele cria um terceiro espaço que é maior do que a soma dessas partes. E é exatamente dentro dessa filosofia, né, que nós temos trabalhado no complexo. A gente começou pensando realmente em termos de UFRJ, mas logo que a gente começou a interação com outras instituições, como Pedro II, IFRJ, o IBC, o Cefet, todos nós em conjunto entendemos que o complexo era muito maior do que a UFRJ. Então hoje a gente tem a noção de que o complexo é uma rede que envolve essas instituições, envolve as escolas e, enfim, né, é uma construção contínua. Tá? Nós estamos aprendendo a fazer o complexo. Não tem uma receita simples, né, é algo muito inédito e a gente espera que dê certo. Vai dar certo, já está dando certo. Então, Joaquim, tem muitas intervenções aqui. Uma explicação. Eu que convido a pessoa, e aí quando ela entra no Instagram, no ao vivo, ela fica na parte de baixo. Isso é uma configuração do Instagram, gente. Por mim, ele estaria na parte de cima e eu estaria com o chat passando por mim. Mas no computador dá para ver. Eu mesma acompanho pelo computador, porque eu fico confusa também. E eu também não tenho... Eu não tenho como inverter a tela para ele ficar em cima, infelizmente, porque tem muita gente, inclusive do IKEA, muitos professores que não conseguem chegar ao vivo para eles puxarem a live. Os mais experientes pode ser que até consiga, mas acabou que essa configuração vai ter que ficar sempre, porque é um padrão das lives. Então, todos falando aqui, maravilhoso. Tem um aluno aqui seu de muito tempo, de um tempo atrás, o Vitor Barros. Tem um outro aluno que também estava falando aqui que foi seu aluno, né? A Rosana mandou um beijo, Rosana Gerpe. E tem uma pergunta, professor. Aliás, pergunta não, acho que é uma intervenção. Isso é sensacional, porque na realidade, de só encarar a escola no final de tudo, nos faz sair da faculdade sem ter encarado a realidade, a real realidade. Meio pleonástico, mas é mais um pleonasmo enfático, né? Ela quis dizer que eu, como professora, sei disso também.
né? Quando fiz CAP UERJ, as nossas... eu fiz o UERJ, licenciatura, e depois eu acabei na Souza Marques. Os nossos estágios eram muito incipientes na nossa prática de vida mesmo. Então, a atuação do professor acaba sendo realmente no momento que a gente começa a lidar com a sala de aula de forma, né, de fato, né? Então, as realidades a gente não consegue realmente perceber no pouco tempo e com a participação que a gente quase tem nula dentro do estágio, né? E aí eu pergunto, é uma questão minha, né? Além disso tudo, né? Como é que a gente consegue hoje se inserir para, como você disse, por extensão, né, por projetos, mas o estágio já foi modificado, ou vai ter algum projeto para que vocês modifiquem o formato do estágio, né, porque PIBID, projeto de extensão, são inserções na sala de aula. Mas o estágio, o estágio supervisionado vai ser modificado, pode ter uma perspectiva de ter uma participação maior do aluno como Aí eu vou ter que entrar com uma sopa de letrinhas, que às vezes eu mesmo me perco nessa sopa de letrinhas, mas para explicar. Porque assim, a gente fala muito do complexo, né? Mas o que é o complexo e como ele se materializa, né? Como essas ideias todas se materializam, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que todo mundo que trabalha com licenciatura na UFRJ já é parte do complexo. Então, assim, eu sou membro do comitê que faz a gestão do complexo nesse momento, mas eu estou nesse comitê temporariamente, né, durante algum tempo. Atualmente, né, eu estou como assessor da PR1 no complexo, né, eu fui convidado pela atual gestão para assumir essa assessoria, então eu faço essa intermediação, né, entre a PR1 e o complexo, tá? Mas assim, um dia eu vou sair. Mas o fato de sair do comitê não vai fazer com que eu saia do complexo, porque o complexo somos todos nós que já atuamos de alguma forma com a licenciatura. Tá? Inclusive, os alunos dos cursos de licenciatura. Isso é uma noção importante. Acho que a partir do momento que a gente mudar a nossa compreensão, e todos os alunos se entenderem que eles já são parte do complexo de formação de professores, isso já muda a nossa perspectiva, já é um ganho enorme. Agora, como que o complexo ele se organiza, ele se materializa dentro das unidades, dentro dos cursos. Então, todos os cursos de licenciatura, que são 32 na UFRJ, eles vão ter os chamados NPPLs, os Núcleos de Planejamento Pedagógico da Licenciatura, que é um grupo que vai envolver o coordenador do curso, professores do curso, mas também o coordenador de extensão da unidade, professores da Faculdade de Educação, professores do CAP da UFRJ e professores das escolas públicas que sejam parceiras daquele curso, né? Cada curso vai ter o seu conjunto de escolas parceiras, escolas públicas parceiras. Então a ideia é que professores desse conjunto de escolas parceiras também participem dessa estrutura que é o NPPL, que vai pensar o curso, né? Vai pensar o curso enquanto um curso de formação de professores. O NPPL ele não tem o poder de mudar currículo, né? Quem faz isso é o NDE, mas ele vai ser uma estrutura que vai pensar, que vai orientar, que vai dar sugestões, que vai, enfim, fazer as reflexões necessárias de um ponto de vista mais amplo, né, para orientar essas modificações. O NPPL, então, ele é a alma do complexo dentro de cada curso. Agora, além disso, dentro de cada curso, nós vamos ter os grupos de orientação pedagógica, que são os GOPs, que vão atuar principalmente com os alunos nos 3 primeiros períodos do curso, orientando esses alunos no seu processo formativo. Porque a gente sabe que muitas vezes o aluno entra, né, para um curso de licenciatura sem muita compreensão do que vem a ser essa formação de professor. Então a ideia é que os GOPs, né, que são esses conjuntos, né, esses grupos onde você vai ter
alguns professores orientadores, que não necessariamente são todos da mesma unidade, a ideia até que não seja, né, que você tenha no GOP professor da licenciatura, mas também professor de escola pública, ou do CAP, ou da Faculdade de Educação, eles Professor, conversem com o aluno. Oi. GOP, gente, é Grupo de Orientação Pedagógica, não é isso, professor? Isso, é o Grupo de Orientação Pode Pedagógica. ver essa letrinha, senão as pessoas vão ficar meio Essa sopa de letrinha é enlouquecedora. Às vezes eu paro também para pensar o que é isso, né? Mas assim, a ideia é essa, porque assim, a gente dentro do complexo, a gente tem alguns princípios norteadores. Um deles, eu já falei, né, que é o da horizontalidade, o outro é o da pluralidade. A gente entende que nem todo mundo precisa seguir exatamente o mesmo caminho para ser professor. Então, por exemplo, dentro da licenciatura em Química, você pode ter diferentes trajetos formativos para um professor. Lógico que tem que ter um núcleo comum, mas a ideia é que os cursos possam, na medida do possível, deixar uma margem ali flexível em que o aluno possa seguir os seus interesses particulares, né, em termos de formação. Então, você pode ter um aluno que, por exemplo, tem um maior interesse na educação inclusiva, por exemplo. Tá? O outro pode ter maior interesse, não sei, em metodologias ativas. O outro pode ter maior interesse em educação ambiental. E o GOP, ele vai, por um lado, mostrar essas possibilidades para os alunos e, por outro lado, orientar o aluno, a partir do momento que o aluno tem a sua demanda específica, ele orientar, olha, você quer trabalhar com a educação inclusiva, então olha só, tem esse projeto de extensão que atua na escola trabalhando com educação inclusiva, você tem essa disciplina eletiva aqui que trata do assunto. Então fazer essa orientação para o aluno, tá? A partir de uma coisa que a gente chama de cartografia do complexo. Nós vamos reunir essas ações e colocá-las à disposição, né, tanto dos GOPs quanto dos alunos, para que eles, a cada semestre, possam identificar quais são as ações, né, disciplinas, projetos de pesquisa, projetos de extensão que eles possam participar. E aí, só para chegar lá no estágio, a gente tem mais uma estrutura que é o REP, que são as REPs, né, as redes, essa eu sempre me confundo, as redes de prática de ensino. Está faltando alguma coisa aí, mas enfim. Que é exatamente assume a mesma ideia do GOP, mas especificamente lá na atuação do estágio supervisionado. Então, além do professor de prática de ensino, a ideia é que tenha professores das práticas como componente curricular, professores do CAP, enfim, um conjunto de professores que vão, junto com o professor da prática de ensino, que é o coordenador da REP, pensar junto com o aluno esse estágio, discutir isso junto com ele, refletir sobre essa experiência do estágio supervisionado, enfim, a gente levar essa experiência do estágio para uma dimensão agora complexa. Perdão, eu acabei querendo tirar uma tela e acabou entrando ao vivo de outra tela. Professor, só para dizer que nós estamos entre 40 e, agora no caso estava com 45 pessoas, a 50 pessoas nos assistindo. Isso esse né, no horário que a gente está, né? E tem uma intervenção aqui do Isaac Bangu, do IFRJ, que ele fala que a professora Gabriela Salomão, uma grande docente, inclusive, que eu até conheço, a gente conhece, né? Uma grande Fantástica. Exatamente. Ela, desde os alunos do primeiro período, ela leva para um CIEP em Duque de Caxias esses alunos e ela propõe que eles preparem e ministrem aulas por lá. Me lembro que eu também, na época que eu fiz graduação, começou um movimento assim, num CIEP que a gente o CIEP Ernesto Faria na Mangueira, e a gente fazia no estágio, a gente chamava de estágio restritivo mesmo, estágio de participação,
a gente fazia isso também. Tinha um projeto da equipe de ensino de lá que eles faziam essa introdução. Era bem parecido com o que a professora Gabriela Salomão faz. E, na realidade, é um pouquinho do que o PIBIT faz, mas o PIBIT é com projetos mais de integração e levar a ciência para a sala de aula. Mas a gente realmente atuar em sala de aula é interessante. Você acha que pode acontecer de ter um movimento que vai levar o estágio para um caminho parecido com esse, professor? Né? O Bona perguntou se o Bonaparte, do Departamento de Físico-Química, muito carinhosamente conhecido por Bona, pela comunidade do IQ, ele pergunta, você ainda participa da licenciatura do EAD, do Instituto de Química, de ensino à distância? Tô lá, com certeza. Certamente atuando lá no EAD. Uhum. E sobre a questão do estágio, de repente se configurar dessa forma, se pode ser um caminho que o complexo pode, de repente, aprovar, ou nós da Química, se a gente propuser, no caso, através de você, ou então de alguém que participe, para que esse caminho possa vir a ser um caminho que o estágio possa se configurar futuramente? Assim, a Faculdade de Educação, ela tem discutido, né, os professores de prática de ensino têm se reunido, têm discutido e refletido sobre o estágio, né, vamos dizer assim, essa reflexão interna, né, na Faculdade de Educação está sendo assim, o pontapé da discussão do que serão essas REPs, né, essas redes de profissionais, né, que atuam lá no estágio supervisionado. São vários modelos possíveis. O modelo do PIBID é um modelo muito interessante, né, que existem vários professores, né, tanto na Faculdade de Educação quanto nos institutos, né, que se interessam, né, pelo modelo do PIBID, né, ele é um modelo possível. Agora, assim, eu só queria deixar talvez um pouco mais claro que assim o complexo, né, ele reconhece, e mais do que reconhecer, né, ele trabalha, né, dentro dessa perspectiva que já tem muita coisa e muita coisa boa sendo feita nessa interação universidade-escola, né, e não só dentro da UFRJ, né, no IFRJ, no Cefet, etc., né, como um exemplo aí que você trouxe da Gabriela. A questão toda é que a maioria desses projetos são projetos com pouca institucionalidade, ou seja, o que acontece? Normalmente são projetos que funcionam muito dependendo da interação do professor da universidade, daquele professor específico da universidade com aquele professor específico daquele CIEP, daquela escola pública, né? Se um dos dois sai, né? Ou seja, se, por exemplo, o professor, se eu tenho um projeto com um professor que está numa escola, e aí esse professor muda de escola, às vezes o projeto acaba, e aí é isso que a gente quer transformar, entendeu? A gente quer ter um caráter institucional, independente das pessoas. Não independente, né? Lógico que independente das pessoas é impossível, mas no sentido de que você tem esse compromisso da instituição. Então, é a instituição UFRJ com aquela escola. Vamos dizer, por exemplo, lá na Pion, a Escola General na Pion. Então, isso significa o quê? Que a UFRJ vai levar para essa escola um conjunto de ações. Pode ser o estágio, além do estágio, posso ter um projeto de extensão, ou posso ter uma pesquisa, um projeto de pesquisa, ou eu posso ter um professor dessa escola atuando junto com um professor da UFRJ em uma disciplina de graduação, de formação de licenciandos, né, que isso é uma coisa que a gente acha importantíssimo que aconteça, né, que nós, na universidade, também possamos trazer
professores da escola para trabalhar junto conosco nas disciplinas de formação de professores, seja nas específicas, né, do lado da Faculdade de Educação, ou seja nas nossas. Por exemplo, imagina eu na Química Orgânica para curso de licenciatura, poder contar em algumas aulas com algum professor, né, de Química Orgânica da rede estadual que converse com os alunos assim, ó, isso aqui que o Joaquim está falando de estereoquímica, né, como é que eu trabalho isso lá na escola pública, que relações eu estabeleço com a cultura escolar. Ui? No caso, nós temos também, eu que agora estou um pouco mais acima do que professor dentro da gestão mais macro da SEDUC, eu vejo, às vezes, alguns problemas institucionais também com a rede. Né, que a gente tem, por exemplo, problemas com estágio, liberação de estágio da SEDUC, por exemplo. A SEDUC, institucionalmente falando, também é um pouco, né, cristalizada, até você conseguir vencer algumas barreiras lá dentro. É difícil. Por isso que, inclusive, alguns professores trabalhavam muito não institucionalmente e faziam atalhos através dos professores. Tipo a professora Vânia, comigo, que a gente fazia o trabalho do iogurte. Né? Então, a gente ficou anos, fiquei 5 anos levando a professora Vânia, o grupo dos alunos dela. Eram momentos maravilhosos. A gente tinha uma troca de aprendizado muito legal. Ela mesma se empolgava muito, aprendi muito com ela. Ela deve ter aprendido muito também, o pessoal dela. Então, há uma troca muito grande. O Napion é do lado. Eu sei que eu trabalhei lá 9 anos. É do lado da UFRJ. Então, a gente tem no nosso entorno um potencial enorme. E, às vezes, as burocracias institucionais que impedem que a gente faça alguma coisa institucionalmente, né? E eu tinha trabalho com estagiárias minhas, professor, que eram, assim, eu tive a Pamela, que é do IFRJ, eu tive algumas estagiárias da UFRJ, dentro né, lá, a Maiara, que foi minha estagiária também, elas coparticipavam o tempo inteiro comigo das minhas aulas. E era um momento muito legal da interação delas. Elas, quando iam dar aula, os alunos adoravam, eles abrigavam mesmo. Isso é importante, só que, infelizmente, a gente não tem tido realmente esse momento, né, essa complacência da parte de uma, no caso institucional, de um lado, pelo que eu percebi, parece de um ano para cá, os estágios da SEDUC estão fechados para a UFRJ, se não me engano. Não sei, é uma dúvida até que eu tenho. E a gente fica assim, por conta desses impasses, às vezes a gente não avança com nos nossos laços. A gente tem uma proximidade muito grande, né, e não tem como agir enquanto universidade dentro desse universo, né, que é o ensino básico, porque é muito rico e é bem diferente do nosso universo, né, e a gente tem que interagir muito. Não, mas a ideia do complexo é exatamente essa, né? Nós, enquanto instituição, termos esse diálogo com essa outra instituição que é a SEDUC. Na verdade, a ideia é o quê? Que tanto a SEDUC quanto as secretarias municipais, principalmente aqui a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, se entrem como parceiros do complexo, né? Se entendam como membros desse complexo. Isso, então, leva a uma modificação dessas relações institucionais, dessa burocracia. Né? Professor, eu estou um pouco preocupada com relação à sua fala com relação ao evento. Isso. Agora o professor Bona faz algumas perguntas, eu vou ter que perguntar aqui o que está mais fácil de perguntar. Ele falou do espaço que ele acha lindo, aquele, né, no Oladkin, que ele perguntou se está crescendo, e está, eu já posso dizer que eu sou fã. O que você acha atualmente quanto à construção dos kits experimentais para ensino de química? Ele perguntou também do uso do celular na EAD, o que você acha, né? E se eles têm alguma resistência, a questão dos alunos do nível médio. Ele fez várias perguntas aqui, porque o professor Bona é questionador. Mas eu tento transmitir todas, porque é importante que a gente dialogue. Assim, é claro que isso aí a gente pode fazer muita discussão em relação a isso, né?
O importante é o seguinte, acho que isso é uma lição, né, que a gente aprende no complexo, na interação com as escolas. E que explica porque que muitas vezes ideias fantásticas que a gente tem na universidade não se concretizam. A gente precisa trazer o professor para desde o primeiro momento desses projetos. Então, se a gente vai trabalhar com um projeto de um kit para a aula do ensino médio, se a gente vai desenvolver uma metodologia usando o celular, usando o smartboard, ou o que quer que seja, o fundamental é a gente trazer desde o princípio o professor da escola pública para interagir como coautor desse projeto. Um problema que a gente vê muitas vezes é da universidade ou ir, né, se numa posição de instituição iluminada, né, que vai iluminar, né, a escola, ou então ser vista dessa forma. Às vezes o professor da universidade nem vai na escola com esse espírito, mas a estrutura já é tal que quando ele chega na escola já se espera isso dele, né? Então a gente precisa romper com isso, a gente precisa realmente trabalhar no que para mim é o mais caro dos princípios, né, do complexo, que é o princípio da horizontalidade. A gente precisa trazer o professor da educação básica para ser parceiro desse projeto desde o início, para que ele possa contribuir com os seus saberes profissionais construídos lá, né, no ambiente escolar, imbuído daquela cultura escolar, e mostrando para a gente, né, e discutindo com a gente, interagindo com a gente em relação à construção desses projetos todos. Isso tem sido uma experiência muito rica, a interação com as escolas, né, ao longo desse processo de construção do complexo tem sido assim maravilhoso. Vou aproveitar então. Ex-aluna, professora do IFRJ, Stephanie, está aqui, minha ex-colega. Um beijo para ela, super admiro a Stephanie. Ela falou o seguinte: importantíssimo estreitar os laços com a escola ao longo de toda a formação dos professores, não só nos estágios. Afinal, a formação é para atuação nesses espaços. Como sempre, muito bem coerente. Ela sempre foi uma aluna muito... Ela ficava... Cria da Gabriela. Pois é, e ela coloca justamente... quando ela coloca, a gente já presta atenção, porque ela com certeza traz alguma coisa. Professor Bona falou de novo aqui, smartboard na química? Foi o que eu falei, gente. O céu é o limite. Desde que a gente tente chegar lá com o professor, com a escola desde o início, tá? É isso aí, isso que é o fundamental. Eu vou aproveitar, então, já... A Fabiane, também é oriunda do PEC, nossa ex-aluna daqui da UFRJ, né, do Instituto de Química. Trabalhamos em conjunto, é maravilhoso. Ou seja, ela quer dizer que a universidade, os estagiários, os extensionistas, ela também é professora da rede estadual, ela também trabalha na rede pública, no colégio, um colégio em Ramos, o Pio XI, e a Fabi, eu conheço mais porque foi colega, né? Ela também teve a mesma orientação que eu. Lorraine está falando, muito importante esse pertencimento do professor na escola, nos projetos que a universidade leva. Meninas na Química, observamos que os professores mais envolvidos têm alunos mais participativos. E ela disse o seguinte: quando a gente sai, que melhora a universidade. Lorraine, só lamenta também na UERJ perceber a mesma coisa. O tempo vai passando, as coisas vão melhorando. A gente Mas não sei, só não sair da universidade. Eu reclamo, que ela é mais do que lá de aqui. A Lorraine é aluna do PEC, ela é uma pessoa que é super atuante também no Ladquim, é uma super aluna. Eu convidei Lorraine também para falar, só que ela está com uma conexão deficitária. No momento ela não pode, porque ela não está com uma conexão estável. Mas ela vai vir falar com a gente sobre o Meninas da Química e a revista do Meninas da Química. O que em tudo é um outro capítulo de uma outra live, já que a gente se familiarizou, você vai vir outro dia para falar, inclusive, da revista, que eu estou tentando abrir espaço no site para poder
gerar um espaço para as publicações tão bacanas que vocês produzem, além de toda, assim, o nosso acervo de artigos que a gente está tentando ver se a gente ganha espaços né, nas redes sociais e também no site do IQUFRJ. Professor Bona, eu vou deixar um pouquinho de lado, depois ele responde em reservado essas questões mais pontuais, mas agora a gente está indo para os 40 minutos de live e é importante que ele fale da programação tão rica que a gente vai ter a partir da manhã. Isso, então, o Complexo ele organizou agora nesse período do isolamento social um evento que nós chamamos de Complexo de Formação de Professores em Tempos Inéditos. Esse é um evento que vai contar com várias atividades, as lives são um tipo de atividade, né? Então vamos ter lives, vamos ter fóruns de discussão, entrevistas, depoimentos, enfim, um conjunto de atividades. E a gente inaugura esse evento amanhã, a ideia é que ele dure aí mais ou menos uns 2 meses, e ele começa amanhã com dentro de um dos eixos temáticos, né, que é o eixo do Mundos Impossíveis, né, reflexões sobre o nosso tempo atual, sobre o nosso tempo presente. Então é um dos eixos de discussão que a gente pensar que presente é esse que nós estamos vivendo. Antes da gente pensar qual é o futuro pós-pandemia, temos que pensar que presente é esse que nós estamos vivendo. Quais são as implicações políticas, culturais e científicas de todo esse momento que nós estamos passando. Então vamos ter 2 professores conversando amanhã, um deles inclusive é da UFRJ, né, do Instituto de Biologia, o professor Tanuri, que é uma sumidade aí na área da genética de vírus, enfim, né, bem conhecido. E outro professor Duarte, né, que é não, Duarte não, gente. Aí me fugiu agora, desculpe, gente, a velhice é uma tristeza. Mas temos, junto com ele, vamos ter um professor da área das humanidades, e os dois vão interagir discutindo, né? Quer dizer, um lado é das ciências chamadas duras, né? As ciências biológicas e a virologia, e o outro, né, das ciências humanas, discutindo, né, os impactos aí desse momento na vida da sociedade, enfim, o que esse nosso presente vai nos trazer, né? Então, assim, as lives elas vão acontecer sempre às quintas-feiras, às 17 horas, pelo canal do YouTube do Complexo, então é só entrar lá no canal. Também peço que vocês sigam as nossas redes sociais, né, as redes sociais do Complexo, a gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter. Professor Renato Lessa e professor Amil. Amanhã é o Renato Lessa, isso. Porque o Duarte acho que é na semana que vem. Enfim, é tanta coisa na cabeça que a gente acaba confundindo. Amanhã é o Lessa. Então, enfim. Então, assim, participem, porque vai ser um movimento bem interessante. Depois a gente vai começar um fórum de discussão, exatamente a partir das questões que o público colocar lá na live, né? Eles começarem a ter um contato com o Complexo, para terem uma interação com o Complexo, para de repente se apropriarem do Complexo e aí, a partir desse contato, vir a desenvolver pós-pandemia uma outra realidade, né, junto com eles. Agora, tem uma pergunta interessante, professor, que eu queria inserir. A Daniele Silva falou o seguinte: o futuro pós-pandemia implica em uma maior visibilidade do ensino do EAD. O que vocês acham? Aí depois a gente pode até comentar, né, professor? Mas eu vou botar aqui o Instagram do Complexo e o YouTube, que eu vou botar aqui nos comentários. Aí as pessoas vão seguir. Mas amanhã começa, gente. Amanhã às 17 horas, esses 2 professores que o professor citou. E a partir de amanhã, acompanhem a programação, porque é muita coisa mesmo, professor, para poder ficar decorando e falando. O que é importante é criar o link aí das pessoas para gerar o interesse e a gente trazer o pessoal para a programação. Eu mesma vou assistir.
Mas, professora, a pessoa falou aqui sobre essa questão do EAD que está sendo tão debatido. Qual a sua opinião e o que, por exemplo, no complexo é debatido sobre isso? É assim, o complexo ele não tem absolutamente nada contra o EAD. Né? A nossa preocupação só é de que forma a gente trabalha esse EAD nesse momento. Né? Porque assim, o EAD ele exige uma mudança de percepção, né? Tanto do professor quanto do aluno. Quem trabalha com EAD sabe que não é algo trivial. Tá? É complexo. E assim, fazer uma aula por live, isso não é EAD. É uma aula presencial mediada, né, por uma ferramenta, né, de comunicação à distância. Isso não é EAD. EAD é uma outra coisa. Né? Então você tem que produzir um material próprio para EAD, existe uma linguagem própria. Eu acho que independente da pandemia, o EAD tem um espaço fundamental no futuro da educação. Eu sou um defensor do EAD, ferrenho mesmo dentro do complexo, sempre levo a questão do EAD, e a gente precisa entender que tem espaço, né, e possibilidades para as duas modalidades, né, tanto presencial como para o EAD. Eu acho que a gente tem que ter bom senso, não vai querer fazer educação infantil por EAD. Não tem sentido isso. Mas, enfim, né, a gente precisa, com certeza, entender melhor o EAD e, acima de tudo, não fazer EAD de uma forma amadora. Esse que é o grande X da questão. E sempre lembrando que nós temos um número enorme de alunos que não têm acesso nem a computador, nem a rede de internet. Tá? Mesmo nos cursos EAD. Tá? Por isso que existem os polos presenciais. Ser aluno de um curso EAD não implica numa obrigatoriedade dele ter acesso à internet e a computador em casa. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, né? Os polos presenciais existem exatamente para isso, porque senão o EAD seria extremamente elitista. Né? Ele seria uma modalidade que só as pessoas que têm condição financeira, né, de ter um computador e uma rede com uma eficiência razoável em casa poderiam ter acesso a essa modalidade. O pessoal do Instagram do Complexo Professores da UFRJ está aqui e já está colocando aqui as coordenadas para as pessoas acessarem. Isso, fantástico. Concordando com o senhor, com o senhor, você. Eu estou aqui. Você falou senhor, eu já... Eu só briga comigo, eu fico me exercitando para chamar de você. Então, tipo, a Camila Ornelas disse, é preciso muita disciplina para estudar EAD, né? Porém, acho de suma importância começar a desmistificar a questão. Ela deve estar querendo dizer que, tipo, existem algumas tarefas, a gente sabe, porque a gente tem muito contato com o CCERJ, a Fundação CCERJ, ela gera muitos projetos, muitos cursos de extensão, de formação, e muita gente tem contato, os professores utilizam, né? Porque são cursos gratuitos, livres, e você mesmo também participa de muitos deles. Tem, inclusive, uma parceria com a especialização de ensino de química, mas a gente sabe que se a pessoa não tiver uma disciplina, ela se perde, ela acumula matéria, ela não tem ela não consegue dar continuidade, se embola toda. Então, assim, como tem muito conteúdo, as pessoas têm que ter um planejamento. E aí, com isso, fala isso nas reuniões do SECIM, a gente fala isso, o SECIM é o curso de ensino, especialização em ensino de química. A gente fala isso no CEDERJ quando a gente ministra disciplina, é tutor, tá? A gente fala o tempo inteiro. E, assim, o que ela deve estar querendo dizer? Nessa amplificação aí de uso da EAD, né, que não é uma EAD, estão chamando de recursos remotos de educação,
se você vai desde da educação infantil, aquele menino que está na educação infantil, se não for muito bem orientado para ter um planejamento, uma metodologia, sozinho ele não vai. Então, não funciona com determinados segmentos da educação. Realmente é complicado. Então, tem que ter um assessoramento pedagógico muito complexo para que isso dê certo mesmo. Ou então não consiga, né? Agora a gente está em situação de pandemia, está numa situação muito, muito extraordinária. Mas o ideal é que não se faça a distância para a formação de alunos de pré-escola, Claro, né? Eles precisam de afeto, precisam de contato. Exatamente. São interações que a gente vão além desse contato Que não só. podem ser à distância. Exatamente. Então, professora, a gente já está encaminhando para os 50 minutos. Queria agradecer muito a sua presença. Eu intervi muito, mas eu não consigo, porque eu amo muito também essa área. Né, é uma coisa que eu me inquieto, minha postura deveria ser mais espectadora, mediadora, mas eu não aguento. Eu acho que é muito por isso que Assim que é bom, que a gente interage, debate. o pessoal está elogiando, então tá bom, né, professor? Então, olha só, e a gente vai fechando por aqui, agradecendo ao professor Joaquim, agradecendo a presença de todos, mais uma vez a direção por ter concedido esse espaço e a extensão da UFRJ, que tem nos concedido muitas regalias no sentido de nos divulgar, sendo que nem somos cadastrados ainda como projeto de extensão mesmo, uma ação extensiva, mas eles já estão considerando como extensão virtual, como uma modalidade mais livre de extensão virtual, e eles nos divulgam. E é muito, assim, com uma gratidão muito grande que eu realmente agradeço a eles por esse espaço. É isso, professor. Muito obrigada. Eu também agradeço, muito obrigado e espero vocês amanhã lá, né? 17 horas, tá nessa live. Em tudo. Se puder falar amanhã, eu já abro aqui. Tô brincando, a gente programa uma outra live e a gente fala sobre o Química em Tudo, que é uma revista bastante importante e que eu acho que tem uma dinâmica diferente, todo um design diferente que foi feito completamente com o protagonismo dos alunos extensionistas. Com certeza. Tá? Isso aí. Até logo, professor. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Cristiana. Tchau, todo mundo. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau. Tchau.